em mim. O coração jamais se machucou. Quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu. Meu bom pastor, tu és o meu Senhor. Que acalma o meu viver, que orienta o meu querer. Eu vivo com razão e não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus. A vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Boa noite a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco, então, é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. É uma satisfação estarmos juntos, né? Depois, assim, de um bom tempo, né? Estamos reiniciando, então, agora com os estudos bíblicos. Então, agora, todos os meses, nós estaremos juntos aí também, né? Pela internet, para esses momentos, então, especiais. Eu quero saudar aqui especialmente a dona Clarice Fac, né? Me parece bom a primeira a fazer uma saudação, então, nessa noite, dona Clarice. Muito bem-vinda. Também aí a família Bayer, Igor Bayer, né? Então, lá de Bom Retiro do Sul. Forte abraço aí para essa família linda e abençoada. Também aí o Valdecir Machado Rodrigues, lá do Moinhos d'Água, muito bem-vindos. Né? Um abraço para ti e para toda a tua família. Eu vejo aqui a saudação também da Jurema Schneider, o Ruben Schmidt, lá de Panelinha, doutor Maurício Cardoso, grande Ruben, né? Deus abençoe você e a tua família. O Desmar Dente aqui também conosco, a dona Marlise Petri, nós temos também a Jurema Schneider, a Hildegard Martins, bom, Desmar Dente, né? Elaine Spitzer, a Márcia Bonenberg também fazendo a sua saudação, Renan Miller, muito bem-vindo também, Gustavo Britsky, né? Deus abençoe aí ricamente, Silvério Erni também Schneider, né? Vamos lá, na graça, na bênção do nosso Deus, né? Espero que aí esteja tudo certo aí também com a transmissão. Rudy Lamp chegando aí também no pedaço, né? Um abraço para ti, para Lisete, o Silvério Erni Schneider, né? Deus abençoe ricamente também então a vocês, né? Vamos com Jesus e vamos bem na graça e no amor do nosso Deus. Quero nesse momento ainda também saudar, tem o Adelar Freeling, né? Certo? Já destaquei também, Rudy Lamp, ok. Então nós vamos agora nesse momento então falar com Deus em oração. Convido você aí na sua casa, juntar então as suas mãos, fechar os olhos, baixar a cabeça e nós juntos, então nesse momento, falarmos com nosso Deus, então em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nos reunimos nesta noite para estudarmos a Tua Santa Palavra e juntos nós te rendemos graças porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus grande no amor e na misericórdia, um Deus sempre presente na nossa vida, em todos os dias, em todos os momentos. Nós queremos te agradecer porque Tu perdoas em Cristo os nossos pecados, porque Tu curas as nossas doenças pelo tempo que Tu quiseres, ou concede a força para carregarmos, então, a nossa cruz. Nós queremos te agradecer porque Tu nos salva da morte muitas vezes e nos abençoa com amor e bondade em todos os dias, em todos os tempos. Queremos, enfim, te agradecer por aquilo que Tu fizeste por cada um de nós, porque Tu tens nos guardado, Tu tens nos assistido, abençoado e dirigido os passos e a vida. Então, nesse momento, de forma especial, te agradecemos por cada um que Tu motivasse a estar aqui
participando então desse momento então de estudo, onde nos encontramos contigo na tua santa palavra e assim também uns com os outros através dessa plataforma, né, o Facebook. E queremos nesse momento, ó Deus, te pedir perdão pelos pecados, te pedir o fortalecimento da fé, te pedir olhos misericordiosamente para todos aqueles que sofrem, que passam por tribulações. Não desampares a todos os idosos, tu sabes quem são, quais são as suas fragilidades, as suas lutas. Te pedimos também por todos os enfermos, os enlutados, os atribulados de uma ou de outra forma. Não permita que venhamos desanimar, cair da fé, perdermos a esperança, mas que no teu amor e graça sejamos renovados dia a dia. Colocamos a vida de cada um que participa desse estudo nas tuas mãos. Certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, então, nesse momento, então, cantar mais um hino. Aqueles que tiveram o inário, louvai ao Senhor. Na sua casa, convido a abrirem o hino 147, então, do inário, louvai ao Senhor. Hino 147, e aí nós vamos, então, assim, juntos louvarmos, adorarmos ao nosso Deus. O hino é Estamos no mundo, mas dele não somos. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu o tempo, no entanto, a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Muito bem, nós saudamos aqui também a Gessi Folmer, né, o Lorivaldo Lamp, né, também Arli Reisner, né, que participa também conosco, então no estudo nesta noite, Pedro Cavalheiro, né, forte abraço, Pedro, é bom estarmos juntos aí, né, Deus abençoe e fortaleça, então, a todos vocês, nesse momento de estudo da Santa Palavra de Deus. Nós estaremos usando, então, nesse ano, então, a nova temática, conforme também está no cartaz aí ao fundo, né? É o livro de estudos bíblicos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, publicação 2024, então, que vai estar sendo usado por nós aqui, muitas vezes, e também estará sendo usado pelos grupos de estudos bíblicos presenciais, então, neste ano. Temos vários estudos muito bons. Então, se alguém quiser adquirir esse livro, né, junto à Concórdia Editora, tem essa possibilidade. Os membros da congregação, com agente de literatura na porta da igreja, então tem essa possibilidade, certo? Mas se não, você também está aí convidado, né, a nos acompanhar dessa forma, como fazemos aí continuamente. Bom, primeiramente, a apresentação do estudo e do próprio livro de estudos bíblicos, então, deste ano, ele começa com um questionamento, então, para nós. Você já sentiu medo de perder a fé? Bom, sabemos
que a fé nós temos desde quando? Desde quando você tem a fé? Oficialmente, a partir do momento que você foi batizado. Então, a maioria de nós recebeu a fé ainda como bebê, né, mediante o batismo, na ação do Santo Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí depois fomos alimentados e somos edificados, então, nessa fé continuamente, então, na palavra, e daí depois, a partir do momento da confirmação, também na Santa Ceia. Certo? Então, nós recebemos a fé, a maioria de nós aqui, pelo batismo. Talvez há entre nós pessoas que tenham recebido a fé, ou chegado à fé na ação do Santo Espírito, pelo ouvir da palavra. Talvez não tiveram esse privilégio que a maioria de nós aqui teve, de ainda na infância ser levado pelos seus queridos, então para ser batizado. Aí talvez chegou a fé pela palavra, na ação do Santo Espírito, e aí posteriormente confirmou a fé, então mediante o batismo. E é assim que deve acontecer, certo? Agora, então, a questão levantada que é, você já sentiu medo de perder a fé, essa que você recebeu, de Deus, um presente de Deus, um dom gratuito de Deus, e assim, consequentemente, né, em Cristo, vivendo na certeza da vida eterna com Deus, a certeza da salvação do céu na hora da morte, e a certeza da presença de Deus aqui em todos os dias, em todos os momentos. Né? Então, a fé ela nos traz essa certeza, né? Uma vida a partir, né, daquilo que Deus diz, daquilo que Deus, então, nos orienta. A questão levantada adiante é a seguinte: já se preocupou que alguém que você ama se torne indiferente e viva como se Jesus não existisse? Bom, você se preocupa também com os teus queridos com relação a isso, né? Você tem preocupação com eles com relação a eles se tornarem indiferentes a Cristo, a igreja, as coisas de Deus, a palavra de Deus, e passarem a viver como se Jesus não existisse? Você te preocupa com os teus queridos também, com relação à fé deles, ao permanecer na fé no caminho de Jesus, no caminho da salvação, da vida eterna? É também um questionamento bem interessante. Enfim, o texto adiante nos levanta outra questão. Você já teve a sensação de que é impossível permanecer fiel a Deus em um mundo que oferece tantas distrações, questionamentos e tentações? Em outras palavras, é difícil ser cristão no mundo? É difícil permanecer na fé? Diante de tantas distrações, diante de tantas oportunidades, talvez diante de tantos questionamentos, diante de tantas tentações? Enfim, vivemos em um mundo com certeza hostil à fé cristã. Então, desde a queda em pecado, foi assim, e vai ser assim até o final dos tempos. E quais são os grandes inimigos da fé? O mundo, o diabo, e a própria natureza humana, que incansavelmente desafiam e combatem a fé cristã. Então temos inimigos, o diabo, o mundo e a carne, estão aí sempre atacando a fé cristã. A nossa fé, a fé dos nossos queridos, a fé dos nossos irmãos e irmãs também na congregação, enfim, a fé do povo de Deus no mundo. Agora, em Cristo, nós podemos aqui cultivar e repetir algumas certezas. Nós estamos agora na Semana Santa, né? Hoje, então, é quarta-feira santa. Amanhã é quinta-feira santa. É sexta-feira santa, sábado, aleluia, e Páscoa. Então, nós agora lembramos, meditamos, né? Nós celebramos a obra de Cristo em nosso favor. Né? Jesus, ele padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou, então, para a nossa salvação. Jesus Cristo, como Deus, expiou a ira de Deus, venceu o pecado, a morte e o diabo. Como homem, por nós, ele cumpriu todos os mandamentos e pagou todos os pecados e pôde dizer, está consumado. Ou seja, paguei tudo. Então, em Cristo, nós já estamos salvos. E nós já precisamos, aliás, nós já recebemos tudo o que precisamos para que a nossa fé seja nutrida. E o Salvador nos tem dado continuamente, então, a sua palavra, o seu perdão, os sacramentos do batismo da Santa Ceia, para nós, os nossos filhos,
Então, a nutrição completa para que a árvore enraizada em Cristo permaneça saudável e forte. Ou seja, Deus tem todo o cuidado, né, dá todas as oportunidades, né, para que a gente, de fato, permaneça na fé, para que os nossos queridos também permaneçam na fé, para que ninguém se perca, para que não nos tornemos indiferentes e nem esses que amamos se tornem indiferentes. Antes, pelo contrário, para que enraizados em Cristo, nós cresçamos de forma saudável e forte. Que palavras bonitas! Então, no entanto, é importante lembrar, não estamos ainda no céu, né? Os temporais da vida vão nos atingir e muitas vezes testam a profundidade das raízes, ou seja, virão ventos fortes, enchentes violentas, né? Sobre a nossa vida também. Terremotos, raios, enfim, situações adversas, testando justamente a profundidade das raízes. E a vida cristã é marcada pelo sofrimento, pelas tribulações, né? É uma vida marcada pela cruz. Assim como Cristo esteve na cruz, né? Encarou a cruz por nós, também a vida cristã também tem os seus desafios e também é marcada pela cruz. Então não é uma verdade o fato de estarmos em Cristo, estarmos livres de toda e qualquer tribulação que possa vir. Ou seja, tribulações virão, com a permissão de Deus, mas Deus no seu grande amor e nos seus propósitos, que vão além daquilo que nós e qualquer entendimento possa ter clareza, né? Faz tudo sempre pelo melhor. Então é uma vida pela cruz cheia de desafios, perseguições, dificuldades, né? Agora, se por um lado alguns veem isso como escândalo e razão para abandonar Deus e a igreja, então para Lutero a cruz é uma parte essencial da identidade cristã. Então, pela cruz, Deus trabalha na vida dos crentes para moldá-los e fortalecê-los na fé. E quando encaramos o medo de perder a fé ou a preocupação por aqueles que amamos, então isso também é consolador. Então, olhar para a Bíblia e perceber como Deus confirmou o seu povo e fortaleceu a fé, ajudando-o a atravessar as mais diferentes e difíceis situações, né? Então, isso com certeza é consolador ao nós estudarmos então, as diversas histórias da Escritura Sagrada. Então, as páginas da Escritura ilustram em rica medida aquilo que Jesus certa vez também testificou. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. E nesse ano, então, nesse livro, nós temos 20 estudos à disposição. Vejam que bênção, né? Cada estudo focando uma pessoa da Bíblia e em uma situação desafiadora, né? Muitas situações são semelhantes às que você enfrenta também no seu dia a dia. Por isso você encontrará conforto ao ver como Deus agiu poderosamente, então para confirmar os seus amados na fé e por meio deles abençoar também outros. E nesse dia, né, ou nessa noite, aliás, nesse momento, nessa oportunidade, nós vamos destacar Davi superando o desafio sob a direção de Deus. E o texto base é o Salmo 23. E a introdução do estudo destaca o seguinte, né? Então havia uma grande festa e um homem humilde pediu a atenção de todos. E aí ele começou a falar sobre sua vida simples e cheia de desafios. Eu vivi uma vida na qual cada novo dia trazia preocupações e incertezas. Algumas vezes cheguei a pensar que não conseguiria sustentar minha família e colocar comida na mesa. As responsabilidades pareciam maiores do que a minha condição e capacidade. No entanto, nunca deixei de confiar em Deus. E quando tudo parecia escuro e incerto, eu lembrava do Salmo que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O homem fez uma pausa, então olhando para as pessoas presentes e depois para o jovem ao seu lado, que usava uma vestimenta então de formatura. E agora ele disse com um sorriso que iluminou o seu rosto cansado: estou aqui para celebrar mais este presente de Deus. Meu filho, você está se formando no seminário e logo se tornará pastor. Eu tenho certeza de que o bom pastor também guiará os seus passos. E aí as pessoas então aplaudiram, emocionadas, naquele momento.
Cada um lembrou também as suas próprias lutas e a alegria de ter um Deus que guia e ampara o seu povo. Talvez você, ao ouvir essa história, também identifique a tua luta, a tua vida, ou muitos momentos que também você já viveu, que você já enfrentou, né, pessoalmente falando, talvez com os teus queridos, e talvez aquilo que você está passando e enfrentando também. Algo bem importante é lembrarmos, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Por vezes não vemos alternativas e saídas diante das situações, mas que nós não deixemos de confiar em Deus, porque Deus com certeza abre portas, oportunidades, mostra o caminho, transforma os males em bênçãos, né? E nos dá muitas novas oportunidades para que a gente possa viver, né, a partir da sua graça e seu grande amor. Agora, desafio você também a lembrar, então, de algum grande desafio que você enfrentou na sua vida e que foi superado. Como Deus ajudou você? Né? Eu imagino que você também tem histórias que você poderia contar, né, de situações, ou seja, grandes desafios que você teve na vida e que você enfrentou, né, com a força que Deus te deu e superou, né? Aí a pergunta é como Deus ajudou você. Você pode, ora, compartilhar essas situações também com a tua família, com os teus queridos aí, né? Assim como você lembra de situações, eu também lembro de muitas situações difíceis que, ora, Deus, né, não deixou de me assistir também e deu novos dias e novas oportunidades, né? Quando talvez não víamos saída ou talvez nem nos preocupávamos com certos problemas, Deus tudo estava conduzindo da melhor forma para o melhor. O texto bíblico, então, é o Salmo 23. Que salmo lindo, né, queridos irmãos, queridas irmãs? O Salmo 23, muito belo, muito lindo. Talvez o mais amado dos cristãos do mundo todo. Hoje, pensando nas visitas no próprio hospital que fiz na parte da tarde, li várias vezes esse salmo, né? E nesse momento agora também, nós vamos ler ele agora. Convido você então a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Deus, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que palavras maravilhosas para lembrarmos em todos os dias, em todos os momentos. Davi, guiado e guardado pelo bom pastor. Davi, um homem guiado e guardado por Deus. Ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Desde jovem ele foi abençoado pelo Senhor, como ao enfrentar corajosamente o gigante Golias. Quem não lembra então dessa história? Ao longo de sua vida, Davi enfrentou ameaças, perseguições e batalhas, demonstrando sua profunda dependência de Deus. Mesmo diante de adversidades e transgressões pessoais, Davi encontrou suporte no bom pastor que sempre esteve ao seu lado. Sua história serve de inspiração e nos lembra da importância de confiar na palavra de Deus diante das lutas e dificuldades. Então, meu pastor, ao chamar Deus de meu pastor, então o salmista sugere que não está longe ou separado do rebanho. Ele reconhece a liderança de Deus em sua vida,
bem como a sua total dependência de Deus para proteção, provisão e também orientação. No versículo 4 também temos aqui um destaque, né? Onde tu estás comigo, ou seja, não é apenas uma crença teórica na existência de Deus, mas uma experiência vivida da proximidade divina. Então o salmista entende que Deus não está distante ou indiferente às suas circunstâncias, mas está presente ao seu lado em todos os momentos, em todas as situações. Então a expressão também implica uma relação de cuidado e de proteção. A outra expressão forte e presente, né, o versículo 4, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, nos tempos bíblicos os vales eram considerados lugares perigosos, de predadores e emboscadas. Então, eles também eram frequentemente associados então à solidão, isolamento, perigo físico. Portanto, o vale representa uma situação de grande adversidade, dificuldade, então, ou angústia. E a expressão sombra da morte intensifica a imagem do perigo. A sombra da morte sugere uma ameaça iminente de perigo mortal ao afirmar que não teme o vale da sombra da morte. Então o salmista expressa sua confiança na presença e no cuidado de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Até para ficar assim mais claro nessa questão dos vales, né? Imaginamos aí a montanha, né? E daí com um corte no meio da montanha, como podemos imaginar assim, uma fenda. E ali, né? Com certeza até o fundo a luz é muito precária, muito frágil e momentos uma escuridão completa, né? Então esse é o vale, né? Da sombra da morte, ou seja, mostrando os perigos, as situações ali que poderiam advir, né? Mas mesmo eu estando, né, nessa situação, ou seja, mesmo eu não vendo nada para frente, mesmo eu não vendo assim expectativa, ou seja, mesmo sem saber um desfecho, ou sem ter a luz no fim do túnel, como se usa essa expressão muitas vezes, né, não há razão para que eu tema, ainda que eu ande nessa situação real, né, de perigo, de sofrimento, de tensão, de estresse, talvez de dificuldade, de luta. Por quê? Porque nós temos o bom pastor conosco, ele está sempre conosco na sua graça e grande amor, ele está sempre providenciando tudo o que precisamos para nós, ou seja, verdes pastos, águas tranquilas, né? Ou seja, ele se importa com o nosso sustento, o bem-estar, ele se importa com a nossa proteção, ele se importa com a nossa direção. E a gente sabe que é ele que deu a vida por nós, pelo seu rebanho, e porque ele deu a vida por nós, então nós sabemos que agora temos vida com Deus, né? Vida para sempre. Porque ele morreu e ressuscitou, nós vivemos agora então essas palavras e promessas de Deus em todos os dias e momentos. Em que momentos da vida é importante lembrar que o Senhor é o meu pastor? Acabamos justamente de mencionar várias dessas situações, certo? Então você poderia repetir elas, dizendo, olha, né, o momento que eu estou vivendo, né, essas tribulações, dificuldades, ou a doença, a fragilidade, a dúvida, os medos, as ameaças, ou as incertezas diante do mundo, enfim, ora, inclusive as provações, tentações que Deus permite por intermédio, então, dos grandes inimigos da fé cristã. Então, ele é o meu pastor, ele é o teu pastor. Ele é o pastor perfeito. Ele é aquele que não falha. E que muito nos ama e está sempre conosco, em todos os dias, em todos os momentos. Então, que você possa dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que bênção. Então, indo adiante, o salmista diz, tu estás comigo, referindo-se a Deus. Você pode dizer o mesmo? Em que momentos e de que forma Deus está com você? Não há lugar que a gente possa se esconder de Deus.
lembrar agora, né, o Salmo, por exemplo, 139, um salmo muito bonito que fala da presença de Deus e que diz assim, né, ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço, de longe conheces todos os meus pensamentos, tu me vês quando estou trabalhando, quando estou descansando, tu sabes tudo o que eu faço, antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer, estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem, o teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir lá ao céu, tu lá estás. E se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou se eu for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Então eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. E ele nos conhece, o texto adiante aí fala, né, que Deus criou cada parte do nosso corpo, então lá na barriga da nossa mãe, ele nos viu a substância informe, quando os nossos ossos estavam sendo então formados, crescendo ali em segredo, e antes de nós termos nascido, os nossos dias já estavam escritos no livro de Deus. Aí vem justamente a questão, em que momentos e de que forma Deus está com você? Em todos os dias, em todos os momentos. Quer você esteja dormindo, quer você esteja trabalhando, se divertindo, passeando, ou vivendo qualquer situação, qualquer momento, em qualquer lugar, quando talvez as pessoas que te amam não podem estar contigo, né? Ali ele está. Talvez vai ter muitos momentos que você vai estar e que ninguém dos que costumeiramente está contigo poderão estar lá. Ou imaginar assim, uma sala de cirurgia, por exemplo. Ou talvez, né, em algum outro momento, pensando talvez com relação a uma situação outra, talvez de saúde, enfermidade, fragilidade, ou mesmo ali em segredo, né, na noite, né, quando estamos no leito, quando estamos descansando. Enfim, ele está conosco em todos os dias e momentos. Você pode dizer assim, Deus está comigo. Deus está sempre comigo. E quem é Deus? É o Todo-Poderoso. Ele pode tudo. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é justo, ele é santo, ele é perfeito, ele é amor, ele é misericórdia. Ou seja, Deus é tudo de bom. E ao lembrarmos justamente desse Deus, com certeza nós percebemos a grandiosidade também dessas palavras, a profundidade delas. Tu estás comigo. Você nunca está sozinho. E lembremos que um dos nomes de Jesus foi Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus está conosco. Algumas considerações para a vida, diz aqui, com contas para pagar, incertezas, frustrações, doenças e luto. Você consegue distinguir entre o que Deus quer e o que de fato precisa? Essa é uma questão bem interessante, né? Porque por vezes queremos muitas coisas. Mas o que de fato precisamos? Nós imaginamos por vezes que precisamos de muitas coisas, mas talvez, né, ora, nem tudo precisamos, né? Mas enfim, nós sabemos que Deus vai dirigir sempre tudo pelo melhor. Então lembremos sempre diante das situações, diante das nossas tristezas, diante das dificuldades, né? Reflitamos sobre isso. O que de fato precisamos em todos os dias e momentos? O que de fato é o mais importante, então, para nós, então, na vida? Para Deus, o que é realmente necessário é tudo que está relacionado à sua salvação eterna. Isso é indispensável. Então tenha certeza, independentemente das circunstâncias da vida, que nada do que é necessário faltará. Ou seja, Deus vai prover o necessário. Então Deus guiará e protegerá você em tempos de perigo também. Ora, nós percebendo ou não as situações adversas.
Então, mesmo nas situações mais perturbadoras, Ele estará com você, ouvindo as suas orações e orientando-o também na sua santa palavra, né? Então, o Senhor revelou a sua presença salvadora enviando Cristo, quando a humanidade pecadora caminhava para a morte eterna. Nós éramos mortos espirituais, conforme Efésios capítulo 1, levados pelo diabo, pelo mundo e pela carne, e pelo Espírito Deus nos deu vida na união com Cristo Jesus. Então, pela graça, somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é um dom de Deus, a fé e a salvação, e todas essas palavras e promessas do nosso Deus. Então, mesmo nas situações mais perturbadoras, Ele estará com você. Ele vai ouvir os teus clamores. Ele se importa com as tuas dores. Ele se importa com os teus sonhos, com aquilo que você espera. E Ele vai querer sempre te orientar à luz, então, da sua palavra. Lembre, Ele sempre vai querer te mostrar o caminho. Ele vai querer te orientar sempre à luz da sua santa palavra. E também nesse momento, então mesmo nas situações perturbadoras, lembrem que o Senhor revela a sua presença salvadora. Ele revelou a sua presença salvadora enviando Cristo, quando a humanidade caminhava então para a morte. A cruz de Jesus deixou claro que você tem um bom pastor, um Deus presente, um Deus favorável. Isso traz ânimo em tempos de dificuldades. Então você pode olhar para o futuro com confiança e fé, esperando sempre nas promessas de Deus. Muitas vezes somos levados a desanimarmos, né? A termos medo até com relação ao futuro. Eu me lembro quando eu, jovem, eu e a minha esposa, né, pensando e olhando para a realidade do mundo e as projeções que fazíamos, nós pensamos, puxa, mas que difícil, né, pensar no mundo e ter filhos, por exemplo, diante de um mundo tão desafiador, com tantos problemas. E aí eu lembro que nós conversamos e dizemos, puxa, né, o mundo realmente, o contexto, ora, é desafiante, mas Deus está presente. E Deus tem suas palavras e promessas, ou seja, isso renova, né, o ânimo, a esperança em tempos de dificuldades, faz com que a gente, em todos os tempos, aí planeje, ou seja, que a gente siga com coragem. E eu louvo a Deus, olha que bênção, então Deus nos deu filhos amados, queridos, que são bênçãos na igreja, na família e também no mundo. Né? Imaginem só se nós tivéssemos sido levados pela fragilidade, né, e talvez pensar, não, nós não vamos ter filhos para que eles venham aqui sofrer também conosco neste mundo. E eu imagino que talvez pensamentos parecidos talvez tenham passado também na mente de vocês todos que aqui estão, né, participando então desse estudo nesta noite. Então, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para Jesus, o nosso bom pastor, nós somos renovados na fé, no ânimo, na coragem, na esperança. Nós vamos em frente, fazemos projetos, nós sonhamos, né, e vamos ser com certeza um diferencial e uma bênção na igreja, na família e no mundo. E nos momentos difíceis, nós poderemos dizer, o Senhor é o meu pastor. Ele está sempre comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Que maravilhoso. Alguns textos aqui também, que são considerados também nesse estudo, que eu coloco diante de vocês. Primeiramente, eu coloco o texto de Mateus capítulo 6, o versículo de número 26. Mateus 6, o versículo 26, que nesse momento então leio também diante de vocês, diz assim: Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Então Jesus diz, não vos ansieis pelo dia de amanhã. Observem as aves do céu, os pássaros. Como Deus providencia o alimento, o sustento também para os pássaros. E será que vocês não são muito mais importantes do que os passarinhos? Levanta Jesus. Então, é interessante lembrarmos, olha, eu sou muito importante, muito mais importante do que as aves.
E você, querido irmão, querida irmã, é muito mais importante do que toda a criação de Deus. Aliás, o ser humano é a coroa da criação de Deus. O outro texto aqui apontado é João capítulo 10, o versículo 11. Também leio esse momento, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? O capítulo 10, o versículo, então, de número 11. Leio também na Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz aqui: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Olha a Semana Santa. Então, nessa semana você reflita: Jesus, o meu bom pastor, deu a vida por mim. Ele morreu, mas ele ressuscitou. O bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. Jesus deu a vida por cada um de nós. Isso é maravilhoso. Apocalipse, então, o último livro do Novo Testamento, né, capítulo 7, o versículo de número 17, que também neste momento leio diante de vocês, diz assim: pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Um dia estaremos lá no céu. E isso aqui vai se cumprir plena e totalmente. Mas hoje também se cumpre parcialmente. Aqui também neste mundo justamente essas palavras, quando olhamos e lemos o Salmo 23 e outros textos, e agora olhando para esse texto que aponta para a grande multidão, lá em Apocalipse 7, que vai estar lá no céu. Ou seja, os 144 mil eleitos que vão estar lá no céu, diante do trono, pessoas de todas as nações, tribos, raças e línguas, né, celebrando e rendendo louvor e glória a Deus. Ao nosso Deus pertencem para sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Pois atravessamos as perseguições, ou seja, sãos e salvos, lavados no sangue do Cordeiro, e ele vai um dia nos enxugar dos olhos todas as lágrimas. Ele vai estar lá no céu conosco para sempre, enquanto aqui também ele está conosco. Enquanto aqui estivermos, ele vai estar conosco aqui. Depois nós estaremos com ele lá no céu, então para sempre. A história, então, de Davi, concluindo esse nosso momento de estudo, né? Um homem guiado e guardado por Deus. Serve como um lembrete do quanto também dependemos da graça do Senhor. Lembramos que grandes coisas Deus fez na vida de Davi. Coisas surpreendentes. Mas apesar de tudo que Deus fez, ele também pisou na bola feia, podemos dizer assim. Houveram situações muito tristes na vida de Davi. Mas Deus nunca o abandonou. Ora, diante do pecado, chamou ao arrependimento. E por Jesus, ele o lavou dos seus pecados. Ele renovou a sua vida. Ele renovou as suas palavras e promessas, então, sobre ele. Assim como Davi era dependente da graça e do amor de Deus, independente das circunstâncias da vida, você também é dependente da graça e do amor de Deus em Jesus. Então você pode confiar que Deus sabe de tudo o que você precisa, querido irmão, querida irmã. Ele guiará e protegerá você em tempos de perigo, para que você permaneça firme na fé. E a vinda de Jesus e sua obra na cruz nos asseguram de que temos um bom pastor, um Deus presente e favorável. Isso traz ânimo em tempos de dificuldades e nos permite olhar para o futuro com fé e confiança, esperando sempre, então, nas promessas do nosso Deus. Queremos, nesse momento, falarmos, então, com Deus em oração. Convido você para orarmos juntos, então, nesse momento. E aí depois estaremos entoando, então, mais um hino também. Então, primeiro, a oração, então, neste momento. Convido você a juntar as suas mãos, fechar os olhos, baixar a sua cabeça em sinal de humildade e reverência, e assim falarmos com o nosso Deus, então, em oração. Amado Deus, agradeço a tua presença em minha vida. Cristo veio ao mundo para ser o meu Salvador e o meu pastor.
Como é bom saber que Ele está perto, me guiando em sua palavra e me protegendo com seu poder. Afasta de mim tudo o que me afasta de ti, para que eu permaneça firmado em tuas promessas e habite contigo para sempre. No amor do bom pastor. Amém. Queremos também, nesse momento, orarmos a bênção do nosso Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Antes ainda do hino final, quero lembrar aqui alguns avisos aí da Congregação Cristo aqui de Lajeado. Então nós teremos na sexta-feira, agora de manhã, sexta-feira santa, culto às 9 horas aqui na Congregação Cristo. Então você é muito bem-vindo. Também teremos no sábado à tarde mais que especial de Páscoa. Então vocês pais que ainda não inscreveram os filhos para participarem, então dessa tarde mais que especial de Páscoa, ainda há tempo, façam no máximo até amanhã, cedo, né? Para que eles possam participar e terem esse momento especial aqui na congregação. Começa às 14h30 e aí haverá um momento de fortalecimento na fé, haverá momentos de brincadeiras, de diversão, caça ao ninho. Eles também estarão, então, participando do culto, então depois às 18h. Então os pais vêm e trazem eles às 14h30 e aí participam do culto com eles à noite e aí vai a família reunida para casa, celebrando então o final de semana da Páscoa. E aí domingo de manhã também temos o culto da Páscoa. Lembro que os cultos do sábado e domingo nós teremos teatro, né? A mensagem será dirigida então pelo teatro. Então Deus abençoe e desejar aos nossos jovens, né, e demais apoiadores que estarão participando desse momento como instrumentos então para levar a palavra. Na sexta-feira santa também teremos uma surpresa na chegada na igreja, né? Bom, surpresa é surpresa, só avisei que vai ter uma surpresa, mas não disse o que vai ser. Mas venham participar então desses cultos, desses momentos. Oportunamente também nós estaremos aí avisando as próximas oportunidades de encontro, de estudo, então aqui na palavra. Teremos, a princípio, 2 vezes por mês estudos também aqui, né, juntos, e você sempre é o nosso convidado. Então, que Deus guarde e abençoe a você e os teus queridos. Queremos nos despedir cantando, então, mais um hino, bom, nessa Semana Santa, o hino 31 do Inário Louvai ao Senhor, Se Aquela Cruz Falasse. E assim nos despedimos nessa noite, né? Agradecemos aí a participação de todos, a todos que aqui vieram estar conosco, né? O abraço a vocês, né? A Noeli Schmeier também, Maria Odete Kirst, eu vi aí a saudação, seu Lávio Bals também, Edila Arendt, né? O seu Valdenor Beck, olha que bênção, né? Um abraço para vocês aí, família Beck, Noeli Schmeier, também a saudação da Ledi Schmidt, e ainda a Renita Groy, né, desejando uma feliz Páscoa, abençoada Páscoa para todos. Forte abraço, dona Renita. Célia Becker também, Danila Schneider, Lissandra Valbrin, seu Arno Piper, lá da Rondônia, forte abraço. A Dulce Cavaleiro também com a sua saudação, Ilse Miller, né? Aí, Bugil e Eni Klein, forte abraço para vocês, lá de Maurício Cardoso, imagino que estejam lá ainda, né? De Elita Daniela Falque também, forte abraço, Ivete Pou, né? Enfim, a todos vocês que aqui, né, participaram, né? Aqueles que saudaram os demais, aqueles que não saudaram, sinto-se todos saudados, abraçados e cumprimentados. E cantemos agora o hino 31 e assim nos despedimos, almejando a todos uma feliz e abençoada Semana Santa e Páscoa a todos vocês. Sigam com Jesus e sigam bem.